Durante muito tempo, a gente aqui no canal e boa parte da torcida do Atlético, né, não vou individualizar uma demanda. Acho que a torcida do Atlético ela já vinha percebendo um sucateamento da base há bastante tempo e naturalmente quando você percebe que algo que pode ser tão valioso para o clube está ficando de lado, é natural que você reivindique a utilização da base, mas a gente aqui no canal sempre teve isso como uma pauta muito relevante para o futuro, para o presente, para o passado da história do Clube Atlético Paranaense. A gente sempre pediu a utilização da base, né, nos últimos trabalhos. E tiveram alguns trabalhos de treinadores que utilizaram mais a base, outros que utilizaram menos, alguns garotos surgiram, outros garotos eu acho que dá pra dizer que foram queimados e o Atlético vivia essa montanha russa. Eu acho que se tem uma herança que a gente pode levar de 2025 é realmente de uma utilização maior, mais constante, mais concreta da base. E acho que o trabalho do Odair ele tem esse ponto muito forte, né? Vocês sabem que eu critico o trabalho do Odair em vários aspectos, mas era uma porta que ela estava entreaberta muito, muito, muito tempo e o Odair ele fez questão de destrancar essa porta, fez questão de abrir essa porta e acho que essa porta aberta ela só rende frutos pro Furacão. Hoje a gente vai para um jogo tão importante, para uma decisão pro futuro do clube, com alguns jogadores da base, Arthur Dias, Léo Derek e principalmente Dudu Kojiski. Acho que já dá para chamar só de Dudu depois da saída do Careca, né? A gente vai falar sobre a principal mudança no time do técnico Odair Hellmann para enfrentar a Chapecoense e o que representa o momento do Dudu vestindo a camisa do Atlético. Vou pedir para você deixar um like se você quiser a renovação do Dudu. Se você achar que a renovação do Dudu tanto fez, tanto faz, acontece. Mas se você deseja a renovação do Dudu, eu tenho certeza que você vai deixar o like para me dar uma moral, beleza? E óbvio, se tornar membro do canal por apenas R$ 5, você já tem direito à nossa comunidade com informações exclusivas, sabe? Você me ajuda a patrocinar o canal. O patrocinador desse canal é você, o Live Pix tá aí do lado. Se você quiser por valorizar o meu trabalho, fazer uma contribuição financeira pro meu trabalho, vai me ajudar muito. Agora falando sobre o Dudu, né? Que aqui é a nossa principal intenção. Não é à toa que no jogo mais importante da temporada, o nosso técnico, que tem um histórico muito mais de utilização de jogadores experientes do que a utilização de jogadores mais jovens, ele modifica a equipe para a entrada do Dudu. O Dudu ele ganha essa vaga no time titular do Atlético no campo. Ele ganha essa vaga de time titular do Atlético no dia a dia, porque quando a gente fala de campo é importante a gente citar os treinos e a gente tem informações que o Dudu é um jogador que treina muito bem, mas principalmente nos jogos, né? Eu acho que o Dudu ele teve dois momentos de um ápice técnico absurdo, que foi o gol contra o Paysandu e principalmente o gol contra o Botafogo, mas o impacto que o Dudu gera a cada jogo que entra, a cada participação que tem, é de uma influência muito grande. Então, hoje, nada mais do que justo de você ter o Dudu com uma minutagem relevante, nada mais do que justo a gente ver o Dudu assumindo uma vaga no time titular do Atlético porque ele se mostrou pronto. E quando a gente fala que o Dudu se mostrou pronto, obviamente não é só em aspectos táticos ou aspectos técnicos. Eu acho que a gente precisa também falar sobre a mentalidade do Dudu, sobre a personalidade do Dudu e como isso faz diferença em um jogador que já chega no time profissional e já assume responsabilidades em um time tão estável, em um clube que vive um momento tão complicado como é o Clube Atlético Paranaense. Eu acho que isso fala um pouquinho sobre a trajetória do Dudu, de um jogador de seleção brasileira de base, vestido a camisa 10 da seleção, que a gente sabe que é uma camisa muito pesada, e vestido a camisa 10 do Atlético na base, que também é uma camisa muito pesada. Então o Dudu ele foi se moldando para ser esse protagonista técnico que ele é hoje no Atlético. Um jogador que entra em cada jogo, independente do nível de enfrentamento. Pode ser Botafogo de São Paulo, pode ser Paysandu, ou pode ser São Paulo, pode ser Corinthians. E a gente percebe que o impacto do Dudu ele tá ali. A gente percebe que o impacto do Dudu é fundamental pro Atlético ser um time mais ativo no último terço, pro Atlético ser um time de mais capacidade criativa e principalmente
pro Atlético ser um time de brilho individual muito intenso quando o Dudu resolve tirar a cartinha na manga, né? Quando ele resolve desequilibrar, sair da frente, porque ele vem conseguindo fazer isso de maneira muito significativa. E aí a gente começa a entrar no que o Dudu ele representa nesse jogo específico contra a Chapecoense. Porque o técnico Odair Hellmann pede para que o Dudu, assim, entre no time titular, opte pelo Dudu no time titular, né? Porque não é uma escolha fácil você botar um jogador tão jovem no jogo tão importante. O Dudu ele vai carregar uma responsabilidade muito grande ali de ter que ajudar o Atlético, volto a dizer, em um jogo que se o Atlético não ganhar o jogo, o acesso ele vai ficar muito difícil, o acesso vai ficar muito improvável. E eu acho que é esse mix de ótimas características que o Dudu ele acaba oferecendo. Eu acho que é isso que o Odair busca nesse jogo contra a Chapecoense. E que mix é esse? Eu acho que começa no processo criativo. O Dudu é um camisa 10. O Dudu pode não ser um passador, um pifador, como é o caso do Zapelli, mas isso não faz que o Dudu não seja tão criativo, muito pelo contrário. O Dudu é um jogador de muita associação no último terço, conseguindo botar os seus companheiros em condição de finalizar. Então acho que é o primeiro ponto muito positivo que conta para um meia. Acho que a gente precisa falar sobre a capacidade de fazer gols. Eu acho que isso é negociável para um camisa 10, para um jogador que chega mais à frente e mostra tantas vertentes, né? A gente vê, por exemplo, o Zapelli, que tem outras ótimas características, tendo que amadurecer essa capacidade de decisão dele e crescendo temporada a temporada. Mas o Dudu basicamente já sobe com isso da base. Então, em um lance, em um momento, em um cenário de desequilíbrio, o Dudu ele pode tirar um coelho da cartola e botar o Atlético na frente do placar contra a equipe da Chapecoense. Acho que é outro ponto muito importante. Acho que o Dudu, no jogo sem bola, é um jogador fundamental. Acho que é um jogador muito ativo. Acho que é um jogador que trabalha muito, participa muito do jogo. E é aquilo. O futebol atual, ele é cada vez mais disputado sem bola do que com bola. Os movimentos, eles acontecem o tempo inteiro. E eu acho que o Dudu, ele ajuda muito o Atlético não ser um time estático. E alinhado a isso tudo que eu falei, ainda tem uma capacidade competitiva, porque ele sabe que o jogo com bola é muito importante e ele entrega demais. Mas a capacidade competitiva de pressionar, de recuperar bolas no campo de ataque, de recompor para ajudar os companheiros também é fundamental. Então, quando eu falo sobre o mix de características do Dudu, é mérito total dele que acaba oferecendo muita coisa pro Atlético e acaba oferecendo muita coisa pro jogo. Então, que seja a cara do nosso da busca pelo acesso, né? Porque eu acho que o Dudu ele traz algo que é muito interessante, que é a esperança por dias melhores. Por isso que eu não quero nem cogitar que o Atlético não renove o contrato desse jogador que tem uma história tão legal com o Clube Atlético Paranaense, quando o Atlético lançou uma camisa em homenagem à cultura paranaense, né? Aos costumes do Paraná. O Dudu era um dos representantes ali, mostrando o que é um paranaense na veia mesmo. Então tem uma relação muito forte com o clube. O Atlético não pode perder esse garoto que, volto a dizer, acho que representa e representa demais essa esperança por tempos melhores no Clube Atlético Paranaense. Valeu? Tamo junto, é nóis. Não se esquece do like. Forte abraço. Tchau, tchau.